a Deus, os céus estão abertos sobre esse lugar nessa noite. Como diz a bela canção, não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, mas esse lugar está cheio da glória de anjos de Deus, amém? Diga para o seu irmão, você está muito melhor do que quando chegou aqui, há meia hora atrás. Pode abaixar um pouco, Célio, aqui que está agora reverberando. Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Paz seja convosco. Que bom que você veio nessa noite. Deus tem algo para ministrar para o teu coração nessa noite. Quantos creem que Deus tem algo para ministrar sobre a sua vida? Aleluia. Então abra comigo a palavra de Deus, você que trouxe lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, o versículo de número 25, é um texto bem conhecido, que nós vamos ler. Nós vamos falar sobre louvor em meio ao sofrimento. Esse vai ser o tema dessa noite, louvor em meio ao sofrimento. Capítulo de número 16, versículo de número 25, a seguir diz assim a palavra do nosso Deus: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas, e depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. Diga glória a Deus. Amém, queridos? Tome seu assento na presença de Deus. Que maravilha poder compartilhar da palavra de Deus nessa noite, juntamente com os irmãos. O tema: louvor em meio ao sofrimento, é o que eu quero falar com você nessa noite. Paulo e Silas, os dois viajantes, os dois missionários da fé, os dois missionários da igreja cristã, da igreja neotestamentária, da igreja primitiva, estavam em Filipos, uma colônia, era uma colônia da província, era uma colônia romana da província da Macedônia. Foi numa das viagens missionárias que eles estavam ali, e inclusive foi nessa cidade que Lídia, uma empresária muito forte da cidade de Tiatira e vendedora de púrpura, se converteu ao evangelho. Na verdade, muitas coisas aconteceram, algumas a Bíblia menciona, muitas delas a Bíblia não menciona. Também uma jovem possessa de um espírito de adivinhação, um espírito maligno de adivinhação, acabara de ser libertada por esses dois homens de Deus, fato esse que provocou o profundo desgosto naqueles que lucravam com as suas adivinhações. Então aqueles homens, tomados de uma ira muito grande no coração, lançaram-se sobre Paulo e sobre Silas e os prenderam. E aí eles começaram a incitar o povo contra os homens de Deus. Na verdade, esse negócio de falar mal de pastor, falar mal de homem de Deus, falar mal disso, daquilo, já é uma coisa antiga, não é de agora, né? Na verdade, se você for ver, já desde que o mundo é mundo, isso tem acontecido. E não foi diferente na igreja primitiva, e principalmente na igreja primitiva. E aí eles começaram a incitar o povo e as autoridades locais, inclusive, contra esses dois missionários.
Para pensar, pastor Alcione, você que é missionário, já viajou aí para alguns lugares do mundo aí, de repente você começa a realizar milagres em nome de Jesus, fazer a obra de Deus, e as pessoas começam a se levantar contra a tua vida, contra o teu ministério, contra o teu chamado. E a verdade é que, se você for ver, não sei se você está com a Bíblia aberta, no capítulo 17, versículo 6, você vai ver rapidinho ali: porém não os encontrando, arrastaram Jasão e alguns irmãos perante as autoridades, clamando. Olha o que eles diziam: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Ou seja, algumas versões dizem esses que têm alvoroçado o mundo. A tua diz assim, Rodrigo: esses que têm alvoroçado o mundo chegaram até aqui. Que isso seja uma verdade na igreja de Cristo na terra, que as pessoas possam dizer: aqueles que têm alvoroçado o mundo estão entre nós. Porque o poder, gente, nós precisamos entender que, aliás, nós não vamos conseguir entender o poder que aquela igreja primitiva estava desfrutando. Para pensar, tudo que é novo é bom, tudo que é novinho é maravilhoso, todo relacionamento, quando é novo, é maravilhoso, né? Tudo que é novo nos remete a coisas boas, coisas maravilhosas. E a igreja primitiva estava experimentando o novo, porque Jesus, antes de ascender ao céu, quero lembrá-los, Jesus ele disse: eu vou para o Pai, mas de lá eu vou enviar o Consolador, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, aos confins da terra. Isso está no livro de Atos dos Apóstolos, no começo de Atos, capítulo 1, capítulo 2, depois capítulo 2, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, aproximadamente 120 crentes, reunidos em uma casa, que poderíamos dizer que aquele lugar era um lugar de oração, era uma casa de oração, era um tabernáculo. E a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falasses, e era um poder sobrenatural que jamais eles experimentaram. Era algo tremendo. Eu não sei se você, quantos aqui já são batizados do Espírito Santo? Levante a mão. Ou falam em línguas, né? Que é a evidência. Precisamos entender que todo cristão, toda pessoa que levanta a mão e ela diz: eu me entrego para Jesus, nesse momento ela já é do Espírito Santo. Mas a evidência que essa pessoa, o credenciamento, vamos dizer assim, o carimbo de que a pessoa é, a autenticidade, é o falar em línguas. E é maravilhoso. Eu me lembro a primeira vez que eu falei em línguas. Eu não sei se quem lembra a primeira vez que falou em línguas na vida, levante a mão. Que dia maravilhoso, que coisa maravilhosa. Eu me lembro que eu estava lá na igrejinha antiga, e o pastor Fioravante Basso, ele chamou algumas crianças no altar da igreja, e eu era uma daquelas crianças. E ele começou a ministrar sobre nós, e nós começamos ali a tentar falar e repetir o que ele falava. E eu sei que, gente, foi uma maravilha. E todos que estavam naquele altar, aquelas crianças, nós fomos cheios do Espírito Santo e começamos a falar em línguas. Então foi uma experiência nova, foi algo maravilhoso que eu nunca vou me esquecer na vida. Agora você imagine a igreja primitiva, porque era uma outra realidade, gente. Eu fico imaginando, senhores pastores, o poder desta igreja, que o camarada está evangelizando o etíope, Filipe, está evangelizando o etíope na carruagem. O camarada olha para a água ali corrente e fala assim: ei, tem uma água ali, será que eu não posso batizar? E ele fala: claro que pode, não precisa curso, não precisa uma carteirinha, não precisa fazer 5 meses de... Não, quer descer as águas? É para já. Pararam a carruagem, desceu as águas do batismo, e quando o etíope vai olhar, cadê Filipe? Cadê Filipe? Foi transladado de uma cidade para outra. Irmão, isso é poder de Deus. Então nós não conseguimos entender o que estava acontecendo no mundo da época. E aí o resultado, voltando para a palavra de Deus, o resultado é que ambos os missionários foram açoitados em praça pública.
e depois lançados no interior de uma prisão imunda, e o seu corpo todo ensanguentado, e aí sofrendo injustiça, sofrendo humilhação, sofrendo a dor, não consegui nem tudo isso, nem a injustiça, nem a humilhação, nem a dor, conseguiu apagar as chamas do fervor espiritual no coração daqueles homens de Deus. Mesmo eles sofrendo, mesmo eles sendo injustiçados, mesmo eles sendo chicoteados, mesmo eles curtindo uma prisão, uma prisão terrível, e eles estavam com as costas laceradas pelo chicote romano, isso tudo não foi motivo para que eles reclamassem da sua sorte, vamos dizer assim. Nós cristãos não gostamos da palavra sorte, né? Mas reclamassem da sua condição atual, e nós por muito menos temos trocado Jesus, nós por muito menos temos traído Jesus, por muito menos se fala mal da obra de Deus, por muito menos as pessoas chegam a bater no peito e dizer: eu não vou mais para essa igreja, eu não ponho mais o pé nessa igreja, eu não quero mais saber de ser crente, por muito menos. E a Bíblia vai dizer que por perto da meia-noite eles iniciaram uma vigília dentro da prisão. Eles cantavam louvores a Deus. Aquela prisão escura, úmida, insalubre, se tornou um templo de adoração. O que eu aprendo? A primeira coisa, irmão, que eu aprendo aqui nesse texto, é que não há barreiras para a minha fé. Eu vou repetir: não há barreiras para a tua fé. Não há barreiras para o louvor a Deus. Nada pode impedir uma pessoa de adorar, de louvar a Deus. Me faz lembrar de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, o diácono Estevão, apedrejado em praça pública. E esse, quando estava sendo apedrejado em praça pública, os seus algozes desejavam, porque o que os algozes mais desejam é que a pessoa murmure, é que a pessoa reclame, é que a pessoa xingue, é que a pessoa fique brabinha, a pessoa fique revoltada, a pessoa, ela fala: eu vou negar minha fé, eu não quero mais a fé. E esse homem, a Bíblia nos diz que ele abriu os seus braços, ele olhou para os céus e ele disse: eis que vejo os céus abertos. Irmão, que fé é essa? Que mesmo em meio a um sofrimento tamanho, as pedradas, conseguiu ver o céu aberto. Queridos, uma coisa é cantar, é adorar a Deus nesse templo lindo. Diga glória a Deus. Que maravilha é saber que nós podemos sair de casa e vir para a igreja, e mesmo assim há quem ache desculpa de não vir para a igreja. Eu não estou nem fazendo agora a apologia por causa do coronavírus, porque querem vir, porque não querem vir, e deixa para lá. Eu estou falando, vamos dizer que se nós estivéssemos num tempo normal, de igreja, de vida, de gente, como se diz, se nós estivéssemos no nosso normal, há muitas pessoas que elas acham qualquer desculpa para se afastar da fé, qualquer desculpa para se afastar da igreja, qualquer outro, não vou dizer prazer, mas qualquer outra atividade, festividade, tem mais importância do que propriamente dita a presença de Deus. Irmãos, que maravilha é poder saber que eu tenho esse lugar para chegar aqui, levantar as minhas mãos, e não vai entrar nenhum policial ali e vai me proibir, falar: escute, abaixa as suas mãos ou eu vou te metralhar, abaixa as suas mãos, pare de orar ou eu vou te levar preso. Não, graças a Deus nós ainda estamos num país que é laico, podemos expressar a nossa fé, podemos levantar as nossas mãos e dizer: ah, glória a Deus, dizer aleluia, dizer o quanto o Senhor é bom, poder adorar ao Senhor, podemos abrir os nossos lábios e dizer palavras de adoração a Deus, podemos bater palmas, podemos glorificar, podemos nos reunir, podemos estar em família, podemos estar em união, comunhão. Então uma coisa é você estar aqui nesse templo bonito, outra coisa é cantar e adorar numa prisão, vivendo dias de encarceramento, vivendo dias de humilhação, de angústia,
Sabe, eu preciso dizer que nas noites escuras da nossa vida, Deus, o Espírito Santo, inspira canções de louvor e adoração. Precisamos aprender que nem sempre o louvor é consequência das circunstâncias favoráveis. Porque nós temos uma tendência, a tendência do homem é louvar e glorificar pelo que tem recebido, pelas bênçãos que tem recebido. Mas eu preciso dizer que existe na Bíblia sim algo que nós entendemos como sacrifícios de louvor, que nós entendemos adorar a Deus em meio à crise, adorar a Deus em meio à dificuldade. E eu preciso enfatizar nessa noite que o louvor coexiste com a dor, e muitas vezes ele é temperado com muitas lágrimas. E é assim que tem que ser na vida cristã. Eu não preciso pregar um evangelho triunfalista. Aliás, não gosto de evangelho triunfalista, de só pode isso, só pode aquilo, você só vai vencer, você só vai conquistar, você só vai ter lucro com Jesus, você só vai ter lucro. Existe um evangelho pregado dessa forma, mas eu preciso enfatizar nessa noite que o louvor coexiste com a dor, que a vida cristã, muitas vezes ela é regada a lágrimas. E aí, voltando para a palavra de Deus, a reunião naquela prisão, aquela reunião de louvor e de adoração na cadeia, o que ela fez? Ela teve o poder de trazer o céu na terra, porque você precisa entender que o louvor em meio à aflição, ele tem poder de trazer o céu na terra. O louvor em meio à angústia, ele tem o poder de trazer a Shekinah de Deus para dentro da igreja. Deus envia um terremoto. Alguns historiadores querem dizer que não foi, que na verdade aquela região, principalmente aquela região ali de Turquia, aquela região toda ali, era comum ter esses abalos sísmicos, acho que é assim que se fala, e ter terremotos. E alguns dizem que não foi um terremoto enviado por Deus, mas que foi um evento natural. Mas eu não quero saber se foi natural ou se foi sobrenatural. Eu quero saber que é o seguinte: a porta da prisão se abriu. Se foi natural, se foi sobrenatural, não me interessa. O que me interessa é que tinha 2 camaradas lá dentro presos injustamente, que começaram a adorar, começaram a louvar. E Deus pode usar a natureza. Aliás, Deus usa a natureza para nos abençoar. E nesse caso Deus pode ter usado essa situação para favorecer os seus filhos. E aí o carcereiro, apavorado ao ver as portas abertas e pensou que eles haviam fugido, tomou a decisão de se matar. Você conhece a história, vamos ganhar tempo. Mas aquela noite ali não foi uma noite de morte, porque quando tem louvor e adoração, irmão, o fim é outro. Até mesmo na morte Deus é glorificado. E aí aquela noite não foi de morte, mas foi a noite da salvação para aquele homem. Foi a noite da salvação para aquele carcereiro apavorado. Então ali na prisão, aquele homem conheceu o poder de Deus. Naquela situação terrível, ele teve a oportunidade de conhecer o poder daquele que não decepciona, o poder daquele homem que não abandona, aquela pessoa que não esquece seus filhos em meio à dor, em meio ao sofrimento. E esse homem tem nome, é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é aquele que não abandona, ele é aquele que não decepciona. O homem falha, os amigos falham, pode a família abandonar, pode uma mãe que gerou, colocou no mundo, esquecer de um filho, mas Deus não se esquece dos seus filhos. Então, precisamos ir rápido aqui para algumas verdades que eu quero considerar nesse texto que nós lemos essa noite. Existem belas e riquíssimas lições que nós podemos aprender no texto dessa noite. Mas a primeira coisa que eu quero chamar a tua atenção, e eu quero que você guarde isso no seu espírito, na sua mente. Eu sei que é difícil guardar certas coisas na nossa cabeça, porque nós já temos certas coisas formadas. Nós já temos entenda o que eu vou dizer agora. Nós já vemos com algumas coisas viciadas na cabeça, alguns pensamentos que nós temos, que para tirar eles é difícil. Mas eu preciso que você entenda, querido, que sempre que nós estivermos fazendo a vontade de Deus,
Em alguns momentos vai haver desfavor. Você espera favor. Eu gosto de pregar a favor de Deus, creio no favor de Deus. Michael Murdock, ele escreve nos seus livros que quando você conta com o favor de Deus, você consegue em um dia aquilo que você não conseguiu em 1000 dias. Isso é o favor de Deus na vida de uma pessoa. Mas eu preciso ser enfático aqui nessa noite, que quando você faz a obra de Deus, vez por outra, vai acontecer desfavor na tua vida. Vai haver humilhação. Vai haver sofrimento. Vai haver angústias. As angústias de uma vida com Deus. As angústias no ministério. Nós vamos sentir as angústias de uma vida com Deus. Jesus sentiu isso na sua pele. Jesus sentiu isso no seu corpo físico. As angústias de uma vida na presença de Deus. Olha para a Bíblia e você vai ver de Gênesis, pega Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, vai lá para o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios. Você vai ver de Gênesis a Apocalipse e você vai ver que os troféus dos homens de Deus, perseguição, calúnia, injúria. Deus nunca deixou de cumprir uma só promessa. Diga glória a Deus. Deus nunca deixou de cumprir uma promessa. Mas nós precisamos entender que é no tempo dele. É da maneira dele. É como ele quer. Do jeito que ele quer. Então eu preciso dizer que a vida com Deus é uma vida de cicatrizes. Diga comigo, a vida com Deus. Vai lá, eu sei que não é gostoso de falar isso, mas você precisa entender isso aí. Nessa cabeça dura aí, coloca isso aí. Fala, a vida com Deus é uma vida de cicatrizes e não de troféus. Esse é um tempo de cicatrizes e não de troféus. Muitas vezes, queridos, fazendo uma analogia ao texto, traçando um paralelo no texto e puxando para a nossa vida atual, muitas vezes, você como cristão, você vai ser açoitado pela língua das pessoas. Ou seja, Paulo e Silas sofreram o chicote romano, foram chicoteados. E quem de nós aqui já não foi chicoteado por a língua de alguém, pela língua de alguém? Sofremos. E sabe o que é o pior? É por aqueles que nós mais devotamos confiança. É ser chicoteado com a língua daqueles a quem mais nós devotamos amizade. É sofrer o chicote da língua daqueles a quem nós mais ajudamos, a quem nós mais estendemos a mão. Mas na vida cristã, esse texto me mostra que o chicote romano pode ser o chicote da língua de alguém, difamando, falando. Muitas vezes nós vamos ser açoitados pela língua das pessoas. Guarde isso. Muitas vezes a nossa vida vai estar na boca das pessoas. Paulo e Silas estavam numa praça pública. Eles estavam sendo açoitados numa praça pública para todo mundo ver. E muitas vezes a nossa vida está na boca de pessoas que a gente menos espera. Falam bem, aí você já viu o ditado que se fale bem, fale mal, mas fale de mim. Quem já viu isso? Todo mundo já viu isso. O problema é que a gente não gosta de ouvir falar mal da gente. Quem que falou? Quem foi que falou? Falaram de você. Quem foi que eu vou lá? Vou passar por cima. Muitas vezes nós vamos ser jogados na prisão da solidão, do isolamento. Isso remete ao cárcere. Situações diversas na vida das pessoas. Então, num dos momentos de angústia que nós enfrentamos, porque todos nós somos cristãos aqui, diga glória a Deus.
Mas o fato de sermos cristãos não nos isenta de passarmos as dificuldades que as pessoas passam no mundo, sim ou não? O fato de termos Cristo não nos isenta de passar por tempestades, não nos isenta de passar por lutas, não nos isenta de passar por crise. Quem aqui já não deixou de pagar uma conta uma vez na vida? E teve complicações no nome? Quem aqui não teve problemas de relacionamento com alguém? E aí nós somos prontos a criticar e falamos esse aqui, falamos aquele ali, e nós achamos que, e criticamos o Abraão, por exemplo. Vamos falar do Abraão, que está em voga agora por causa do Gênesis, né? Quem está vendo o Gênesis aí? Levanta a mão. Alguns estão vendo aí. Criticamos o Abraão, um velhinho sem vergonha, mentiu que a irmã, meia mentira, né? Porque ela era meia irmã dele, mas a verdade é que ela era a mulher dele, ele omitiu, e ainda recebe o presente, guarda os presentes e não devolve. E aí nós somos prontos a criticar o Abraão pela mentira, nós somos prontos a criticar o Davi pelo adultério, nós somos prontos a criticar o outro pela falta de fé, nós somos prontos a criticar aquele por isso, por aquilo, e nós não imaginamos que nós podemos escorregar na mesma casca de banana que o nosso irmão escorregou. A verdade, meus irmãos, é essa. A verdade é que nós somos cristãos, mas nós não estamos imunes a tudo que tem acontecido no mundo. Mas a diferença é que nós temos Jesus ao nosso lado. Não, até ao nosso lado, eu vou refazer a frase: nós temos Jesus morando dentro de nós. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Onde que Jesus está, pastor? Alguém poderia perguntar: pastor, fala que Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus, ele não pode estar aqui. Heresia, Heresiástico, capítulo 2, versículo 5, não. Jesus não pode estar aqui, pelo simples fato de que ele está ao lado do Pai no céu. Mas quem está aqui? O Espírito Santo, representando a Trindade divina, e não está num lugar, ele está morando dentro de nós. Ele mora dentro de nós, e essa é a força que nós temos. Ele nos ajuda. Eu gosto de uma canção muito antiga, talvez aqui alguns vão lembrar: há momentos que na vida pensamos em olhar atrás, é preciso pedir ajuda para poder continuar, e clamamos o nome de Jesus. Aí o final diz: ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz, irmão. Então, nos momentos de mais angústia, precisamos entender, é quando nasce o verdadeiro louvor, é quando nasce a verdadeira adoração. Eu não sei se você já sentiu, com certeza você já sentiu isso. É nesse momento de crise, nesse momento de angústia, no momento de doença, no momento de quando está faltando dinheiro, quando a situação está apertando dentro de casa, quando você sente o cerco se fechando, é nesse momento que você recorre a Jesus, é nesse momento que você ora mais, você até jejua, você lê a Bíblia, e é nesse momento que você sente Deus mais perto de você. É nesse momento que você sente o Espírito Santo mais próximo de você. Eu gosto de dizer que é no espremer das azeitonas que sai o melhor azeite, é no espremer das uvas que saem os melhores vinhos. E se você entender, você vai ver uma coisa muito interessante: o processo de se fazer vinho. Eu li um livro que eu até recomendo para vocês, se quiserem comprar, chama-se Esmagado, do T.D. Jakes. É maravilhoso esse livro. E ele vai dizer o seguinte sobre o processo de fazer vinho. Eu não sei se você já gosta de uva, se você, né? Quanto vale um cacho de uva hoje da melhor qualidade? R$10? Da melhor qualidade, aquela bem docinha, sem semente, mas não dá para fazer. Mas que seja aquelas uvas que o pessoal gosta de final de ano, naquelas caixonas de madeira, faz de chupar uva, aquela coisa toda. Quanto vale? 10, 20 reais. Agora, quanto vai valer uma garrafa de vinho? Quanto vale uma garrafa de vinho? Tem vinhos aí que você compra por 50 mil, 100 mil reais, uma garrafa de vinho. Mas aquele vinho já foi uva um dia.
E se não tivesse morrido, não tivesse sido pisoteado, não tivesse sido esmagado, não teria virado vinho. Então o que isso quer dizer, irmãos? Às vezes nós não estamos compreendendo o que Deus está fazendo, mas eu preciso dizer que Ele está fazendo. Você pode guardar o que eu vou te falar aqui ou não? Sim ou não? Pode, faz um sinal. Pode ou não pode? Eu vou te falar uma coisa muito... Deus nunca enterra ninguém. Deus planta. Tem 3 pentecostais aqui, 4, eu vou repetir. Deus não enterra ninguém, Deus planta. Às vezes você pensa que é uma situação para te enterrar, para matar, para arrebentar. Deus está fazendo de você uma pessoa melhor. Algo melhor vai sair dessa situação. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Eu vou profetizar sobre a tua vida que desta situação vai sair o vinho novo. Ah, meu irmão, desta situação vai sair um vinho melhor. Bata a palma e glorifica. Vai sair um vinho melhor, vai sair um vinho novo. Glória a Deus. Deus sabe o que está fazendo, irmão. Irmão, Deus sabe o que está fazendo. Vou repetir, Deus sabe o que está fazendo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado na terra. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações. E vou dizer mais, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado na sua vida. Deus vai ser exaltado na tua casa, Deus vai ser exaltado na tua vida, Deus vai ser exaltado na tua família, Deus vai ser exaltado no teu casamento, Deus vai ser exaltado nas suas finanças, Deus vai ser exaltado na sua vida. Aleluia, eu sinto a glória de Deus nesse lugar, eu sinto a Shekinah de Deus descendo. Deus vai ser exaltado na tua vida. Aleluia, aleluia, glórias ao nome poderoso de Jesus. Deus sabe o que está fazendo na tua vida. Em terceiro lugar, o louvor e a adoração nessas circunstâncias trazem o céu para a terra. Irmãos, é nessa situação, é nesse momento que o céu desce até nós. Eu penso que tem algumas situações de tanta dor, de tanta angústia que nós passamos, e nós temos acompanhado isso. Nós temos visto famílias sofrendo por conta desse coronavírus, perdendo famílias, quantos meses, enfim, essa coisa toda, acompanhando. E nós temos visto a fé de cada irmão, de cada irmã. Eu penso que às vezes a gente liga para as pessoas, a gente vai conversar com uma pessoa, né, pastor Alcione? Você chega para conversar com alguém que está passando por um momento tão difícil. E às vezes aquela pessoa que está precisando ser confortada, por mim que sou o pastor, ela acaba me confortando com a sua fé, com a sua atitude. E a gente sai de lá, às vezes, envergonhado pela atitude de fé de algumas pessoas. E eu penso que nessa hora, Deus, no seu santo trono, para contemplar o louvor de um cristão na hora da angústia, ele deve se inclinar. Eu penso que Deus deve fazer assim, ó, aqui para a terra, só para ver o louvor na hora de agonia de um cristão. Eu gosto de pensar dessa forma, que Deus contempla o sofrimento na vida de algumas pessoas, mas não o sofrimento puro e simples, mas Deus contempla o louvor e a adoração na hora da angústia na vida de muitos cristãos. E eu sei que muitas pessoas aqui estão passando momentos difíceis na sua vida. Quem sabe você, meu irmão, que está em casa nos acompanhando, esqueci de dar boa noite para a turma em casa. É mal educado esse pastor, né? Mas receba o nosso abraço em nome de Jesus, que Deus abençoe a tua vida,
Se você, queridos, eu creio que você pode sentir agora na sala da sua casa essa unção que nós estamos sentindo aqui, irmão. Uau! Se você pudesse sentir o que nós estamos sentindo aqui, você corria para cá, irmão. Mas sábado que vem você pode vir sem problema nenhum, se puder. É maravilhoso o que Deus está fazendo, meus irmãos. E eu sei que há muitas pessoas sofrendo nesse momento, muita gente em casa, enferma, numa cama. Muita gente, inclusive, né, com o vírus em casa lá, está afastado da família, separado da família. Naquela vida, 15 dias, eu fiquei 15 dias. Quem aqui pegou nesse negócio? Levanta a mão, vamos ver. Olha aí quanta gente. É triste essa situação, né, gente? Alguns foram para o hospital, mas ficar 15 dias afastado da família, você sabe o que eu mais senti? Eu senti, gente, um desejo enorme de poder abraçar a minha família. Uma coisa tão simples, de abraçar o outro. Eu senti um aperto no coração de não poder abraçar meus filhos, a minha esposa que está lá. Você também, viu, mulher? Ela, coitada, judiação. Ela vinha de manhã, de tarde, de noite. Ela parava na porta. Ela colocava a comida, o prato ali e saía vazado, correndo com medo, né? Situação difícil. Eu sei que muitos estão passando isso em casa, muitos já passaram. Se não é essa situação, são outras mazelas sociais, são outras enfermidades, são outras doenças, porque as doenças não pararam por conta do coronavírus. É engraçado que a gente ficou sensibilizado pelas pessoas que morrem por conta do coronavírus, mas a gente não se sensibiliza por outras pessoas que morrem por outras coisas. Morreu do quê? Morreu disso aqui. Tá. Morreu de coronavírus. Meu Deus. É uma coisa terrível, gente. Você veja como é que está a situação na cabeça da gente. A gente não sabe nem o que pensar. A gente não sabe nem como agir. Você chega na frente dos outros, você fica igual um bobão. Sim ou não? Você fica igual um bobão. Você não sabe se... você fica sem sabe se dá a mão. Você não sabe se dá o cotovelo. Se dá um soquinho. Se você faz... dá vontade, alguns dá vontade de dar um socão mesmo. Às vezes você deixa o cotovelo mais forte assim... Não pode, irmão, isso não é da fé. Então essa situação nós estamos tendo que reaprender a viver como gente. E eu sei que há muitas pessoas sofrendo em casa, há muitas pessoas sofrendo a crise batendo na porta de muitas pessoas. Sei que tem pessoas que estão passando pelo vale da sombra da morte, tem pessoas que estão passando pelo vale da crise. Mas fica firme, irmão, fica firme na fé. Ouça essa palavra dessa noite, guarde no seu coração. Em nenhum momento você reclame de Deus, em nenhum momento você reclame da sua condição, mas apenas continue glorificando a Deus em todo e qualquer tempo. Me recordo aqui do testemunho do irmão, que eu deixei o celular lá, e é um testemunho um pouquinho grande, do irmão Felipe com a sua esposa. Um belo testemunho, faz 7 dias, né? 7 dias que estão desfrutando da casa própria. Na crise, ano passado, perdeu o emprego, foi mandado embora, uma situação, vou contar o testemunho aqui do nosso irmão aqui. Perdeu o emprego, foi mandado embora, um emprego que dava certa estabilidade, aquela coisa toda, e ele acabou tendo que entregar a casa, que morava de aluguel, uma coisa assim, e ele nos conta no testemunho, que ele colocou diante de Deus, falou: Deus, eu preciso de uma casa para morar, mas eu não posso dar meu carro de entrada, porque é a única coisa que eu tenho. E você foi sabido, irmão. Sabido é bom, né? Sabido é os mais antigos que falava. Você foi esperto, irmão. Porque ele frisa bem no testemunho. Ele falou: Deus, é o carro que eu uso para levar para a família, levar os filhos e buscar no colégio. E acrescentou: e é o carro que me leva para a tua presença, para a casa do Senhor. Como é que Deus não vai abençoar um irmão abençoado desse? Você pegou Deus no coração, irmão. Conseguiu, mesmo sem a carteira assinada, aquela coisa toda, conseguiu um financiamento no banco, não precisou dar o carro de entrada, e hoje está aqui desfrutando, contando a bênção, morando na casa própria. Esse Deus é maravilhoso. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês.
E eu tenho fé. Quem tem fé, irmão, diz amém. Eu tenho fé que ainda ele vai ser o meu personal ainda. Eu estou só usando da pandemia, né, irmão? Toda hora eu estou enrolando, né, irmão? Toda hora eu estou enrolando. É que eu estou ficando um pouquinho, é que eu estou muito magro, eu estou ficando um pouquinho mais forte para você poder trabalhar. Entendeu? Mas nós vamos chegar lá, nós vamos chegar lá. Irmãos, que maravilha, quantos são gratos a Deus pelo que Ele tem feito na sua vida. Então, encerrando, vou acabar aqui. Diga graças a Deus. Já vai encerrar, já vai encerrar. Quando tem louvor e adoração, sabe o que acontece, irmão? Milagres acontecem. Quando tem louvor e adoração, tem livramento, irmão. O texto vai me mostrar que a gente não tem tempo para falar mais sobre o texto, que agora eu gostaria de falar sobre a conversão do carcereiro, que é outra coisa. Agora que seria bom de entrar no assunto da conversão do carcereiro. Mas quando tem louvor e adoração genuína, a primeira coisa que acontece é livramento, irmão. Coloca louvor e adoração na tua vida, nos teus lábios, no teu coração, e vai ter livramento da parte de Deus. Quando tem louvor e adoração, tem mudança de atitude. Veja, houve uma mudança de atitude do carcereiro. Antes, a Bíblia vai dizer, rapidamente, que ele puxa a espada, porque a história nos conta, historiadores nos contam, que quando um soldado deixava, o cara escapava da prisão, ele tinha que pagar com a própria vida. Então ele estava apavorado, porque não era um, era dois. E eram os caras que era mais comentado no Facebook, era Paulo e Silas. Os caras mais comentados na televisão, no rádio, na vitrola, no gibizinho, era Paulo e Silas. E ele pensou que eles tinham escapado, puxou a espada para tirar na sua vida, queria se matar, tirar a sua própria vida. E agora, quando ele tem um encontro com esses homens, e ele tem um encontro com Deus, o foco desse homem muda. Porque eu preciso falar aqui nessa noite, aquela pessoa que tem um encontro com Deus, o foco da vida dela muda, a vida dela se transforma, os valores se transformam. E aí aquele homem agora, ele faz a pergunta, veja, o homem que estava procurando tirar a sua vida, agora ele olha para Paulo e Silas e ele diz: senhores, o que é necessário fazer? O que eu devo fazer para ser salvo? Ou seja, um cara que estava despreocupado com a vida, agora ele está preocupado com a sua vida. Isso é o que Jesus faz na vida de uma pessoa. Mudança de atitude. Você quer saber se alguém teve encontro com Deus? Porque muita gente fala: eu vi Deus, eu vi Deus. Quem já viu? Todo mundo fala: eu vi Deus, eu tive encontro com Deus, eu tenho Deus, eu sou de Deus, eu sou isso. Quer saber se essa pessoa teve encontro com Deus? Veja a atitude dela, a mudança de atitude desta pessoa. Em terceiro lugar, quando tem louvor e adoração, tem salvação. Eu quero profetizar da parte de Deus salvação para a tua casa. Queridos, eu quero profetizar, tem salvação para a tua família. Quando tem salvação, tem louvor e adoração. Quando tem louvor e adoração, tem salvação. Caminham juntos, é elementos da vida cristã. E em último lugar, irmão, quando tem louvor e adoração, tem transformação de vida. Jesus continua transformando vidas. Jesus quer transformar, você que está em casa, você que está aqui, Jesus quer transformar a sua vida. Então quero que você fique em pé na presença de Deus, porque senão eu não vou parar de falar, né? Quantos são gratos a Deus e pode dar uma salva de palmas para Jesus? Por essa palavra. Jesus continua transformando vidas. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Quem está na corrente da libertação, do culto da vitória? Levante bem alto a mão, deixa eu ver. Você que está na corrente, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero desafiar pessoas a começarem hoje um propósito com Deus, de estar aqui por 7 noites de sábado em busca de um milagre. 7 noites de sábado em busca de uma bênção, de uma vitória. Não vai ser fácil a tua caminhada. Vai acontecer imprevistos, porque Deus trabalha. Entenda uma coisa, querido. Deus nunca vai trabalhar na ilegalidade. Deus só trabalha na legalidade.
na obediência, num propósito. Então faça um propósito com Deus de estar aqui por 7 noites de sábado. Faz um esforço. Eu não gostei desse pastor falando, não tem problema, irmão, mas aguenta. Quem sabe esse seja a tua cruz para carregar. Vai ter que me ouvir 7 noites talvez. Quem sabe um ou outro. Pastor Alcione vai ser melhor pregando, pastor Celso, quem sabe vai ser melhor. Mas vai ser bênção, irmão. Faça um propósito, eu vou estar aqui na tua casa, Senhor. 7 semanas em busca de um emprego. Mas Deus precisa isso, pastor? Quem acha que Deus precisa isso? Não. Você que precisa. Porque você vai vir para a igreja, você vai ouvir a palavra, você vai ser transformado pela palavra. E em alguns casos, alguns até vão se converter. Ó, meu Deus. Vai ter até conversão. Faça isso. Faça um desafio com Deus, 7 semanas na presença de Deus. Então você que quer começar hoje, coloca a mão no seu coração também. Faça esse propósito com Deus. Nós vamos orar a Deus. Nós vamos buscar a presença. Eu gostaria de chamar aqui à frente do altar, mas ainda nós temos esse receio. Ainda eu prefiro ser lógico e andar na obediência ainda, né? Não se, porque tem muitos que se empolgam na hora da empolgação e a turma vem para frente. Uma vez, esse dia eu fui pregar num evento de jovem, fiquei apavorado. Os jovens começaram a vir para frente, meu Deus, eu fiquei apavorado. Eu virei de costas, irmão. Falei, glória a Deus, vou começar a cantar de costas, pregar. Tem que ter cuidado. Mas o mesmo Deus que está aqui comigo, está aí com você também. Essa é a maravilha de servir a um Deus tão poderoso como esse. Que não está limitado a espaço. Não está limitado a 4 paredes. Não é um Deus que Ele está nessa igreja hoje. Hoje eu vou estar só na igreja quadrangular hoje. Hoje eu vou só operar na igreja quadrangular. E amanhã eu vou para a Assembleia. Na outra eu vou na... Não. O mesmo Deus que está aqui, está aí com você. Está aí na sua casa agora em nome de Jesus. Que você seja impactado pela glória de Deus. Então feche os seus olhos, querido. Vamos orar a Deus nesse instante. Soberano, eterno Deus, nessa noite nós pregamos a Tua palavra de uma forma simples, porém objetiva, porque a Tua palavra e ela não volta vazia, Pai. Nós estamos aqui, Pai, diante da Tua presença, agradecidos por tudo que o Senhor tem feito. Eu quero Te agradecer por cada um dos meus irmãos que estão aqui, meu Pai, todas essas pessoas que estão aqui nessa noite. Eu Te sou grato por ter enviado essas pessoas a esta casa de oração. Eu tenho certeza, Pai, estão saindo daqui abençoados por essa palavra pregada, porque é a Tua palavra, Pai, não a minha palavra. E alguns dos irmãos estão iniciando hoje um propósito de estar aqui por 7 semanas em busca de um milagre, em busca de uma bênção, em busca de uma vitória. Esse é chamado culto da vitória. E nós buscamos a vitória que vem do Senhor, meu Pai. Só o Senhor pode nos dar a vitória. A Tua palavra diz que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Então, meu Pai amado, nos abençoe, nos ajude, esforça nossas mãos para a batalha. Adestra nossas mãos para a batalha, porque certamente ela virá, meu Pai, nada acontece por acaso. Então que a Tua bênção esteja sobre a vida dos Teus filhos que estão iniciando hoje. Meu Deus amado, dá força, sustenta nesse propósito aquele que está no 2º elo, no 3º elo, no 4º, no 5º, no 6º elo, encerrando hoje um propósito contigo aqui na Tua casa. Essa semana seja uma semana de portas abertas. Essa semana seja uma semana de vitórias. Eu quero profetizar, Pai, milagres na vida do Teu povo. Agora, meu Pai, aquele que está lá na sua casa nos acompanhando pelo culto online, meu Pai amado, por essa live de oração, Pai, eu quero pedir, interceder, que o Senhor esteja alcançando agora com milagres. Quem sabe alguém está num leito de enfermidade, acometido por esse vírus do inferno, meu Pai. Quem sabe alguém está com câncer, a AIDS, a dengue, meu Pai, seja lá o que for, doenças nos nervos, nos músculos, no sangue, no coração, na cabeça, pressão. Meu Pai, em nome de Jesus, o Senhor tem poder para curar. O Senhor tem poder para salvar. Alcança o Teu povo, cura o Teu povo, Pai. Levanta desse leito de enfermidade, meu Pai. Abençoa o Teu povo que está aqui nessa noite representando famílias. Que a família de cada um dos Teus filhos seja alcançada pelo Teu poder. Que a Tua mão poderosa nos alcance. Que a Tua mão poderosa, Pai, esteja sobre nossas vidas, guardando a nossa casa, guardando, Pai amado, a nossa família, abençoando poderosamente, com prosperidade, com providência, pois nós estamos abençoando a todos essa noite, e o fazemos no nome poderoso e bendito de Jesus.
Amém, amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. A minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em ti, meu Deus. Tua presença em minha vida é o que mais quero. Pai, tenho muita gratidão em ser teu filho. Eu te louvarei por tudo o que fazes, mas te adoro por aquilo que tu és. A água que sacia minha sede, tu és o pão que mata minha fome, és a palavra revelada que sustenta minha vida todo dia. Tu és o fogo que aquece a minha alma, tu és a paz que na guerra me traz calma, tu és a vida que alegra minha vida. A minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em ti, meu Deus. Tua presença em minha vida é o que mais quero.